E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumo da obra. Hoje a gente vai fundo numa das perguntas mais fundamentais que existem. Por que a gente faz o que a gente faz? Se você, assim como a gente aqui, é do tipo que adora entender o comportamento humano, se prepara. Porque vamos tentar desvendar juntos essa questão que, olha, intriga a humanidade desde sempre. É isso aí. Por que fazemos o que fazemos? O que está por trás de um ato de, de extrema generosidade? E o que leva alguém a um ato de violência? É exatamente essa pergunta, que é super complexa, que vamos explorar. E a jornada para achar as respostas, olha, é fascinante. Então, vamos direto ao ponto. A ideia central aqui é ousada e, ao mesmo tempo, meio que libertadora. A ideia é a seguinte: nenhum comportamento humano, seja ele bom ou mal, aparece do nada, magicamente. Cada coisinha que a gente faz é, na verdade, o resultado final de uma cascata de causas, uma coisa levando a outra ao longo do tempo. E, gente, isso é super importante de entender. Pensa num gesto de gentileza, numa decisão que se toma no impulso, ou até num voto. Nada disso acontece no vácuo. Cada ação dessas é só a pontinha do iceberg, sabe? Por baixo tem uma cadeia enorme de fatores biológicos, sociais, culturais, tudo junto. E para a gente conseguir entender essa complexidade toda, tem uma metáfora que é genial, a do funil do comportamento. A ideia é bem simples, na verdade. Para entender qualquer ação, a gente precisa fazer uma viagem para trás no tempo, como se fosse descascando uma cebola, camada por camada. Olha só que incrível como esse funil funciona. Se a gente volta só um segundinho antes da ação, o que a gente encontra? A neurobiologia, os neurônios disparando, volta algumas horas, e aí a gente vê que o nível de estresse ou uma noite mal dormida pode ter mudado completamente o jogo. Anos antes, as experiências da infância, que moldaram quem a gente é. E se for para milênios atrás? Aí estamos falando de evolução, de cultura ancestral. Tudo isso, todas essas camadas, se juntam para criar aquele único momento, aquela única ação. Ok? Então vamos dar um zoom, vamos focar lá na pontinha mais estreita do funil, o que acontece dentro do nosso cérebro segundos antes da gente tomar uma decisão. É nesse momento que rola uma verdadeira batalha, um conflito interno que, no fundo, define muito do que a gente é. É uma dinâmica sensacional. Pensa assim, de um lado está o nosso sistema límbico, a parte mais, digamos, animal, mais impulsiva do cérebro. Ele está lá, gritando por recompensa imediata, quer agora. E do outro lado, tem o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do nosso cérebro, o adulto na sala, tentando botar ordem na casa com autocontrole e planejamento. Sabe o que a gente chama de caráter ou força de vontade? Muitas vezes é só o córtex pré-frontal ganhando essa briga. E aqui vem o pulo do gato. Essa capacidade de autocontrole, esse freio, não é algo constante. Não mesmo. Ela é super influenciada pelo nosso estado biológico do momento. Dormiu mal? Tá estressado? Os hormônios estão à flor da pele? Tudo isso enfraquece o nosso freio moral. Isso vai da gente parar para pensar, né? O quanto a gente julga as ações dos outros sem ter a menor ideia do que está rolando na biologia da pessoa. Beleza. Agora vamos para um outro ponto que é fascinante, que é basicamente desmontar essa ideia simplista de que existem pessoas boas e pessoas más. O que a gente vai ver é que a biologia por trás de um ato de amor e de um ato de ódio pode ser a mesma. A grande diferença? O contexto. Vamos pegar a ocitocina, por exemplo. Todo mundo conhece como o hormônio do amor, da empatia, né? E é verdade, ela realmente ajuda a fortalecer laços, a criar confiança, a cuidar de quem está perto da gente. Só que aqui vem a virada na história. A ocitocina só faz essa mágica toda para quem a gente considera do nosso grupo, do nosso time. Para as pessoas que a gente vê como os outros, os estranhos, a mesmíssima ocitocina pode aumentar a desconfiança, a hostilidade, até a agressividade. É chocante, né? O mesmo hormônio que faz a gente amar também pode fazer a gente odiar. Então, o que a gente tem aqui é uma biologia que não é boa nem má. Ela é dependente do contexto. A nossa amígdala, por exemplo, acende o alerta de ameaça. A ocitocina fortalece nossos laços. Mas a grande questão é: quem a nossa cultura nos ensina que é uma ameaça? E quem ela nos diz que faz parte do nosso grupo? No fim das contas, o bem e o mal não são coisas fixas dentro de nós. São o resultado dessa dança entre a nossa biologia e o mundo lá fora. E já que o contexto cultural é tão, mas tão importante, a gente precisa dar um passo para trás de novo no nosso funil.
A gente já viu o cérebro no momento da ação, né? Agora a gente entende como a nossa biologia, que foi moldada por milhões de anos de evolução, é o tempo todo dirigida e interpretada pela cultura, pela sociedade em que a gente vive. E isso acaba de vez com aquela velha briga de natureza contra a criação. Não é uma briga, gente, é uma parceria. Pensa assim, a genética nos dá o kit de ferramentas. Ela nos dá, por exemplo, a capacidade de sentir empatia, ou uma tendência a criar hierarquias. Mas é a cultura que escreve o manual de instruções. É ela que diz, ok, use empatia, mas só com esse pessoal aqui. Ou a hierarquia vai funcionar desse jeito aqui. E agora a gente chega na parte que talvez seja mais provocadora de todas. Se tudo que a gente faz é o produto final de uma cadeia gigante de causas que, vamos ser sinceros, a gente não controla totalmente, desde a nossa genética até o que comemos no café da manhã, o que isso quer dizer para conceitos como culpa, responsabilidade e justiça? A ideia aqui é poderosa e cheia de nuances. Entender as causas de um comportamento não é o mesmo que perdoar, que desculpar. Na verdade, é o primeiro passo para ter as ferramentas para realmente mudar as coisas, para evitar que o erro se repita. É um chamado para uma abordagem mais científica e, no fim das contas, mais humana. O que isso propõe é uma mudança de mentalidade gigantesca. Em vez de um sistema de justiça focado só em punir, a ideia é ir para um modelo mais restaurativo. A pergunta principal muda. Em vez de ser quem merece a punição, a pergunta passa a ser o que produziu esse comportamento e como a gente pode agir para evitar que ele se repita. No final das contas, a grande mensagem é um convite. Um convite para a gente olhar para nós mesmos e para os outros com um pouquinho menos de julgamento e muito mais curiosidade. Uma curiosidade científica, sabe? De querer entender as engrenagens super complexas que existem por trás de cada ação humana. E é com essa reflexão que a gente fica. Porque, olha, reconhecer que o nosso livre-arbítrio tem limites não é para a gente se entregar e achar que nada importa. Pelo contrário, é um desafio. O desafio de usar todo esse conhecimento para construir uma sociedade, instituições e até relações pessoais que sejam, na sua essência, mais compreensivas e muito mais compassivas. E esse foi o nosso resumo da obra de hoje. Uma verdadeira jornada, né? Que mostra que, para entender por que a gente é como é, temos que viajar do nosso cérebro até a evolução, da biologia até a cultura. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você curtiu essa viagem, já sabe, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou, compartilha com os amigos e, claro, segue o canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais.